Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área e vamos estar dando continuidade aí à nossa saga aí da respiração celular, da respiração aeróbica e falando nessa aula sobre o temido por muitos aí ciclo de Krebs, galera. Mas fica tranquilo, vem comigo, vamos explicar tudo direitinho, com todas as informações que vocês precisam saber, sem ser muito superficial, mas também sem aprofundar demais, na medida certa para você detonar em qualquer prova de escola, em qualquer prova de Enem e vestibular. Porém, antes disso, vamos recapitular o que a gente viu na primeira aula, que se você não assistiu, eu recomendo que você procure a aula sobre introdução à respiração celular e a glicólise que nós vimos em uma aula à parte, onde nós falamos aí bem detalhadamente sobre o processo da glicólise para ensino médio. Porém, só para recapitular aqui, nós vimos que na glicólise nós partimos da molécula de glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, e no final da via glicolítica nós temos a formação de duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Aqui duas moléculas, de 3 carbonos. E o que nós temos aí de importante de formação na glicólise, Glicólise, quebra da glicose. Sai da glicose, forma duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Nós temos o consumo de 2 ATPs, ou seja, 2 ATPs são consumidos, e a produção de 2 com 2, 4 ATPs, e a produção de 1, 2, 2 NADHs. Então, para cada uma molécula de glicose que passa pela glicólise, nós temos a formação de 2 piruvatos, ou ácido pirúvico, formação de 4 ATPs, porém 2 são consumidos, logo o saldo é de 2 ATPs, e também a formação de 2 moléculas de NADH. Então, dito isso, pessoal, vamos ao conteúdo de fato da nossa aula de hoje. Essas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico que são formadas, elas vão entrar na mitocôndria. Então, se vocês acompanharem nesse esqueminha aqui, a gente tem uma proteína transportadora. Isso aqui, é membrana da mitocôndria. E o piruvato, ele entra na mitocôndria através desse transportador. Porém, o piruvato ou ácido pirúvico, ele não simplesmente entra na mitocôndria e começa o ciclo de Krebs. Não é assim. Antes disso, acontecem aí alguns processos que são até importantes a gente saber, para que aí sim, depois disso, comece o ciclo de Krebs. Então, muito importante aí, pessoal, é a descarboxilação do piruvato. E o que é uma descarboxilação, gente? Descarboxilação é perda, é saída aí de, vou botar aqui mais bonitinho, é a saída de CO2. Então, é justamente esse CO2 aqui, que eu estou sublinhando aqui, circulando para vocês, que sai. Só que não é isso apenas. Além dessa saída de CO2, nós temos aqui a formação de mais um NADH e temos a ação também, a atuação da coenzima A, que é um derivado também de vitaminas do complexo B, no caso da vitamina B5. Então, o piruvato entrou na mitocôndria, foi descarboxilado. Descarboxilar é perder CO2. Perdeu CO2 e, além disso, teve a formação de um NADH e tem a ação também da coenzima A. Então, agora, vamos para o esquema aqui da minha esquerda para entender com mais detalhes. Estou representando aqui uma, duas moléculas de piruvato, por quê? Vamos lá. Por mais que em alguns momentos a gente vai representar um só, lembra, uma molécula de glicose formou 2 piruvatos. Logo, tudo isso aqui está acontecendo dobrado, certo? Então, nós temos aí 2 moléculas de piruvato. Entrou na mitocôndria, descarboxilação, Saiu CO2. NAD+, formando NADH. Tivemos a formação de mais uma molécula de NADH. Quando houve essa descarboxilação, sobrou aqui um composto orgânico com 2 carbonos. Esse composto orgânico aí, com 2 carbonos, é o que nós chamamos de acetil.
esse acetil vai se ligar com a coenzima A. E aí ficou fácil, né, pessoal? Por que é acetil coenzima A? Acetil, que é esse composto orgânico de 2 carbonos, se liga à coenzima A, formando acetil coenzima A, ou simplesmente acetil-CoA. E aqui eu deixo 2 detalhes importantes. Primeiro, pela primeira vez na respiração celular, temos a formação de gás carbônico. Então, pela primeira vez na respiração celular, temos a formação de gás carbônico. Na glicólise, não tinha. Beleza? E outra, quem participa de fato do ciclo de Krebs é a acetilcoenzima A. Mais especificamente, o acetil da acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs. E esses carbonos do acetil, lá no ciclo de Krebs, eles vão ser quebrados, ou seja, no ciclo de Krebs, a gente termina a oxidação da glicose. Então, isso é bom ficar ligado. Lembra que eu falei na outra aula? A glicose, ela é parcialmente oxidada na glicólise. E contando com o ciclo de Krebs, ela é totalmente oxidada. Então, para a glicose ser totalmente oxidada, ela precisa passar pela glicólise e pelo ciclo de Krebs. Então, esses carbonos aqui do acetil, que são carbonos que são provenientes lá da glicose ainda, vão ser oxidados no ciclo de Krebs. Agora, como é que esse acetil ele vai entrar no ciclo de Krebs e vai começar de fato o ciclo de Krebs? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o acetil ele se liga à coenzima A. E por que isso é importante? Porque é graças a ele estar ligado na coenzima A, formando acetilcoenzima A, que vai ser possível dele, acetil, que é uma molécula de 2 carbonos, se ligar a uma outra molécula importante, que é o ácido oxaloacético, que é uma molécula de 4 carbonos, também chamada de oxaloacetato. Então vamos lá, acetilcoenzima A. O acetil da acetilcoenzima A se liga no oxaloacetato e a coenzima A sai fora. No que a coenzima A sai fora, ela pode pegar outra molécula de acetil e fazer o mesmo processo. Tudo bem? Então, acetilcoenzima A, acetil, 2 carbonos. Oxaloacetato, 4 carbonos e a coenzima A sai fora. 2 carbonos com 4 carbonos, nós formamos uma molécula de 6 carbonos, uma molécula orgânica de 6 carbonos, que é o ácido cítrico ou citrato. E aí sim começa o ciclo de Krebs. Então, inclusive, por isso o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque ele começa quando tem a formação do ácido cítrico ou citrato. Além disso, o ciclo também pode ser chamado de ciclo do ácido tricarboxílico. Por que isso? Olha aqui a estrutura que eu coloquei para vocês do ácido cítrico. Do ácido cítrico. Ele é um ácido que tem ele tem duas, ele tem 3 carboxilas. Então, o ácido cítrico tem 3 carboxilas. Por isso, ele é um ácido tricarboxílico. E eu estou chamando a atenção disso porque caiu uma vez em prova de vestibular uma questão bem maldosa, que ela falava lá de metabolismo energético, de oxidação de ácido graxo e tal, não sei o quê, e falava de alguma coisa relacionada ao ácido cítrico, classificando o ácido cítrico como ácido graxo. E muita gente embarcou nessa e se deu mal, porque, ácido cítrico, é um ácido orgânico, né? É um ácido carboxílico. E os ácidos graxos também são ácidos carboxílicos, são ácidos orgânicos, beleza. Mas não. Aí é que tá, galera. Ácido graxo é ácido monocarboxílico, ou seja, que só tem uma carboxila. Óbvio, nem todo ácido monocarboxílico é ácido graxo, mas os ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos.
Então, o ácido cítrico não é um ácido graxo, beleza? Cuidado com isso. Então, só para recapitular, acetil, 2 carbonos, da acetil coenzima A, ligou com oxaloacetato de 4 carbonos, a coenzima A saiu, formou o ácido cítrico ou citrato, e aí sim a gente dá início ao ciclo de Krebs. Coloquei aqui uma figura mais elaborada e tudo mais, que vocês precisam de fato saber, ficar decorando, não, de maneira alguma. Tanto que eu coloquei até uma figura um pouco mais simples. E eu vou pontuar para vocês aqui o que é importante vocês saberem desse ciclo de Krebs, que basicamente é o que é formado ao longo dessa volta aí no ciclo. Então vamos lá, formou o citrato, começou o ciclo. Ao longo do ciclo, o que a gente tem? Tem formação de NADH? Sim. Quantos são? 1, 2, 3 NADHs para cada volta no ciclo. Agora lembra, entraram lá 2 piruvatos na mitocôndria que passaram por aquele processo e blá, blá, blá. Ou seja, para cada uma molécula de glicose, que lá no comecinho lá estava inteirinha, a gente precisa de 2 voltas no ciclo. Então isso aqui está acontecendo em dobro, beleza? Então se considerar o total, os 2 piruvatos seriam 6. Tem formação de FADH2? Sim, formação de umzinho. Se considerar as 2 moléculas de piruvato que entraram na mitocôndria, são 2 FADs. E a gente tem também a formação de um GTP, que a gente pode considerar como simplesmente ATP. Como é que funciona? Isso aqui fica mais como curiosidade, mas só para vocês saberem. A gente tem lá a molécula do GDP, se une a um fosfato inorgânico, formando a molécula de GTP. Porém, em nós e em outros seres, outros animais, nós não usamos a energia direta do GTP, mas sim do ATP. Então, o que acontece aqui? Esse GTP, logo que é formado, ele vai acontecer o quê? Ele perde esse fosfato inorgânico e volta a ser GDP. Nisso, chega aqui uma molécula de ADP, se une com esse fosfato inorgânico, formando quem? ATP, adenosina trifosfato. Então pode vir GTP, pode vir ATP, mas conta que cada volta no ciclo de Krebs dá a formação de uma molécula de ATP, de um ATPzinho, beleza? Também aí fosforilação em nível de substrato. Então vamos lá, gente. Formou o quê? 3 NADHs, 1 FADH2 para cada volta no ciclo, e um ATPzinho. Além disso, também tem a formação de gás carbônico. E aí, pessoal, uma informação que eu dei para vocês lá na primeira aula, lembra? O oxigênio que a gente inspira, ele não se transforma em gás carbônico. De onde estão vindo esses gases carbônicos aí? Lá da descarboxilação do piruvato e disso aí. Eles estão sendo obtidos a partir de composto orgânico, como a glicose. Por exemplo, o gás carbônico que saiu lá do piruvato era um dos carbonos da glicose. Então, o gás carbônico que a gente bota para fora, ele não é o oxigênio que virou gás carbônico, mas sim ele é parte do nosso alimento, numa última análise. Então, por exemplo, é até muito comum você ver pessoa colocando casacão e tal, vou correr para perder gordura, vou correr no sol com casaco para perder gordura. Gente, a gente coloca gordura para fora não é no suor, é pelos pulmões. Pelos pulmões, professor? Como assim? Então aqui eu já aproveito esse gancho para falar o seguinte. O ciclo de Krebs, ele é uma espécie de encruzilhada metabólica no nosso organismo. Como assim, professor? Pois bem, por mais que a gente caracterize basicamente lá a glicose sendo quebrada, depois piruvato entrando na mitocôndria, blá, 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 mas tudo que vocês possam imaginar pode entrar no ciclo de Krebs. Quebra de lipídio dá ácido graxo. Ácido graxo pode entrar no ciclo de Krebs? Sim. Aminoácido proveniente da quebra de proteína pode entrar no ciclo de Krebs? Sim. E aí, por exemplo, esse ácido graxo que veio lá da queima da gordura, da quebra da gordura, quando ele passar no ciclo de Krebs, ele vai formar gás carbônico. Beleza? E esse gás carbônico, ele sai por onde? Então, por isso que o gás carbônico que você que está assistindo essa aula está colocando aí para fora,
É o pãozinho que você comeu mais cedo, é a torradinha, é o seu almoço, beleza? Então, definitivamente, o oxigênio que entra não é o gás carbônico que sai. Esse gás carbônico é obtido do composto orgânico, é obtido de compostos orgânicos. Então, vou fazer uma última recapitulação aqui, porque eu sei que ciclo de Krebs aí atrapalha a vida de muita gente. Então, vamos lá. Ácido pirúvico ou piruvato entrou na mitocôndria. 3 carbonos. Foi descarboxilado, produziu CO2. Além disso, formou um NADH aqui e o acetil, proveniente depois da descarboxilação, né, ficou o acetil, se uniu a acetil com a enzima A, formando se uniu a coenzima A, perdão, formando a acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A interagiu com o oxaloacetato, saiu fora a coenzima A, ficou o acetil 2 carbonos, ligou com o oxaloacetato de 4 carbonos, formou o citrato ou ácido cítrico de 6 carbonos. Deu uma volta no ciclo, o que a gente produziu? Teve mais liberação de CO2, teve a produção em cada volta do ciclo de 3 NADHs, de 1 FADH2 e de 1 molécula de ATP. Agora, isso aqui é um ciclo. Então, aonde que a gente fecha o ciclo? Perceba nesse esquema aqui mais complexo que no final do ciclo o oxaloacetato ele é regenerado. Então, isso é uma coisa importante de você saber, que no final do ciclo de Krebs, o oxaloacetato ou ácido oxalacético, ele é regenerado. E no que ele é regenerado, ele pode se unir novamente a outro acetil, proveniente lá da acetilcoenzima A, formando citrato, reiniciando o ciclo de Krebs. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, ciclo de Krebs. E para encerrar, claro, a gente precisa agora ver o saldo do ciclo de Krebs. Então vamos dividir em 3 partes. Primeiro, o saldo para cada uma molécula de piruvato, que corresponde a uma volta no ciclo de Krebs. Então nós vimos lá 3 NADHs, 1 FADH2, um ATPzinho. Mas lembra, tudo está acontecendo em dobro. O que entrou na mitocôndria para cada uma molécula de glicose? Foi só um piruvato? Não, foram 2. Então o saldo total para a gente ter, a gente multiplica por 2, porque a partir de cada glicose formaram-se 2 piruvatos que vão acabar acarretando em 2 voltas no ciclo de Krebs. Então multiplicou por 2, 2 vezes 3, 6 NADH, 1 vezes 2, 2 FADH2 e 1 ATP vezes 2, 2 ATPs. Agora, lembra que naquela etapa preparatória, nós tivemos aí para cada piruvato a formação de mais um NADH. Então, se a gente considerar o saldo total, incluindo desde o momento da entrada do piruvato na mitocôndria até o final do ciclo de Krebs, ainda são mais 2 NADHs. Então, como é que vai ficar o total? 6 NADHs com 2, 8. FADH2 só está lá no ciclo de Krebs mesmo, não muda. E os 2 ATPs que estão lá no ciclo de Krebs não mudam. Beleza? Então, saldo para cada molécula de piruvato. Só que tudo está acontecendo dobrado, então a gente multiplica por 2. Tudo isso daqui, que eu separei aqui agora, é proveniente aí do ciclo de Krebs, considerando uma molécula de piruvato ou total. Porém, se a gente considerar o saldo total, a partir do momento da entrada do piruvato na mitocôndria, ainda temos que somar mais 2 NADHs, então esses 6 NADHs se tornam 8 NADHs. E uma observação muito importante, pessoal. Na respiração celular, nós só temos liberação de gás carbônico na descarboxilação do piruvato e no ciclo de Krebs. Então, os únicos momentos onde nós temos liberação de gás carbônico são descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs. Se você vê lá numa questão, é só no ciclo de Krebs, mas não tem outra coisa para marcar, beleza. Porque muitos autores consideram aí, muitas questões inclusive, consideram essa etapa como um todo, incluindo aquela preparação, como integrante do ciclo de Krebs. Não é o mais certo, mas se cair assim, não tiver outra para marcar, ok. Mas tenham em mente que aonde tem produção de CO2, descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs, tem na glicólise? Não. Vai ter lá na cadeia respiratória? Não. Então, só nesses 2 momentos. Beleza?
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, se essa aula te ajudou de alguma forma, te esclareceu, te informou, tirou alguma dúvida sua, por favor, dá aquela valorizada no trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua sugestão de aula. Qual aula você quer que eu grave? Qual aula você está precisando, né? E também não deixa de se inscrever lá, de me seguir no Instagram, @biouniverso1. Manda lá uma mensagem, tá com uma dúvida? Manda lá, a gente troca uma ideia, bate um papo e eu te dou uma força. Tudo bem? Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Cadeia respiratória. Bye, bye.